Vamos ler hoje Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 18. Dá uma força pro Jorge. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos continuar falando sobre encontros com Jesus. A partir do verso 18. Lucas 18, temos um encontro. E hoje eu vou falar de 3 encontros. Estão aqui na sequência do texto. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Alguns textos dizem que é um jovem de qualidade. Outros, as traduções antigas diziam um mancebo rico, né? Aqui fala de um homem de destaque. Então era uma pessoa importante naquela localidade. Também não está claro aqui onde isso aconteceu. Mas a pessoa faz uma pergunta interessante. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. É estranho Jesus dizer isso, né? É uma frase para a gente pesquisar. A gente fala que Jesus é bom, ele mesmo dizia que não. Mas esse não é nosso assunto para hoje. Mas Jesus talvez estivesse vendo naquele homem uma espécie de lisonja. E estivesse refutando essa lisonja. É a maior probabilidade. Verso 20. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe. Jesus cita todas as frases que estão nos 10 mandamentos. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém. Depois a gente vai seguir com os outros 2 encontros que aparecem na sequência. Então é um homem importante, que tem muito dinheiro, que está preocupado com a sua vida eterna. E Jesus dá para ele uma receita interessante. Venda seus bens, dê aos pobres e você terá um tesouro nos céus. A pergunta foi vida eterna. Jesus dá uma receita para que ele tenha tesouro nos céus. Seria, portanto, uma resposta prática a essa pergunta tão específica que ele fez. É claro que essa, muito provavelmente, não é uma resposta que deva ser dada a qualquer pessoa. Eu creio que aqui é uma conversa específica. Jesus está falando com uma pessoa, ele fez uma pergunta e está dando a resposta endereçada a ele. Na minha opinião, não é uma coisa que Jesus vai dizer para todos nós. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e segue. Outras pessoas fizeram isso. Temos o exemplo de Barnabé. Atos, capítulo 5, vai dizer isso. Barnabé vendeu uma propriedade que tinha, colocou o dinheiro na mão dos apóstolos para serviço dos pobres e fez isso aqui. Outros também parecem ter feito, mas isso não era uma regra. Uma resposta específica para aquele homem. Então esse encontro de um homem de qualidade, de um homem de boa reputação, de um homem importante na cidade como Jesus, deve ser entendido nesse prisma de uma conversa particular, mas que pode também nos dizer a respeito. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Talvez muitos, ou alguns de nós, tenham se aproximado da religião preocupados com a vida eterna. Alguns vieram até o Senhor por uma enfermidade. Outros vieram porque estavam com alguma necessidade.
Mas quem sabe, alguns de nós nos aproximamos da experiência religiosa, de um ambiente religioso, porque estamos sim preocupados com a vida eterna. E é uma preocupação bastante inteligente, porque se devemos ter cuidado com essa vida nossa aqui, que dura 70, 80 anos, alguns com muito vigor passam um pouco disso, quanto mais devemos nos preocupar com uma condição que é eterna. Nós queremos viver mais aqui. Eu creio que todos nós nos preparamos e cuidamos da nossa saúde para vivermos mais e melhor aqui. Ora, se nos preocupamos para uma vida boa e confortável aqui, que dura algumas décadas, quanto mais devemos nos preocupar para a vida eterna, para viver eternamente. Então, este homem tinha essa preocupação legítima e Jesus responde primeiro numa ambiência religiosa, não é? A pergunta foi: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala: conheces os mandamentos? Não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe. Aqueles mandamentos de reciprocidade, não são os mandamentos que estão na vertical, falando com Deus, mas são os mandamentos da horizontalidade. Como é que você está vivendo a sua vida? E a gente vai encontrar muitas pessoas que vão responder mais ou menos o que este homem disse: olha, eu faço. Eu sou uma pessoa do bem, eu não mexo no que é dos outros, eu não mexo com a mulher dos outros, eu não falo da vida dos outros, eu não faço mal para ninguém, eu estou lá em casa cuidando bem do meu pai e da minha mãe, que são idosos. Então eu sou um cidadão de bem, eu sou um cidadão responsável, eu cumpro as minhas obrigações, eu tenho agido dentro daquilo que é ético, correto, moralmente louvável, eu estou bem. Ora, a gente tem que reconhecer, é bom conhecer pessoas assim, né? Eu gosto muito dessas pessoas. Mas Jesus disse: só te falta uma coisa. Para ele, Jesus disse que faltava desapegar-se dos bens. Vende os bens, você vai ter tesouro no céu. Já que você está preocupado com a vida eterna, vamos fazer um rolo? Você abre mão do agora e acredita que o que Deus, né, vai te dar tudo isso no céu. E aí ele foi embora triste. Ele foi embora triste. Esse não é um daqueles encontros que transforma a pessoa. A pessoa foi embora do mesmo jeito. Não, foi um pouquinho pior, né? Porque ele foi desafiado e ele não teve coragem de aceitar o desafio. Ele não conseguiu desapegar-se dos seus bens. Eu não sei, não posso dizer com clareza, com exatidão, qual era a situação que levou Jesus a exigir dele isso, porque não é algo que Jesus tenha exigido de nenhuma outra pessoa no texto bíblico. Essa é a única pessoa, né, que Jesus vai exigir: vende os teus bens e dá aos pobres. Dele Jesus pediu. A família de Lázaro era uma família rica. Um frasco de perfume que Maria derramou sobre Jesus valia 300 dias de trabalho. E Jesus costumava se hospedar na casa da família de Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Mas o texto não registra que Jesus pediu para eles venderem os bens. José de Arimateia era um homem de influência e posses. Mas o texto não diz que Jesus exigiu de José de Arimateia que vendesse os bens. Mas desse aqui Jesus exigiu. Provavelmente, aqui está um daqueles que Paulo teria dito: a avareza é idolatria. O amor ao dinheiro é uma forma de idolatria. Talvez aqui se aplique aquilo que Jesus disse: um homem não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. No texto original está Mamon, que é o Deus da riqueza, o Deus da fortuna. Portanto, Jesus teria dito: você não pode servir a Deus e às riquezas.
O dinheiro em si não é um problema. Todo mundo aqui sabe que dinheiro é solução. O dinheiro não é um problema. A gente precisa de dinheiro para viver. Jesus também manuseava dinheiro. Eles tinham lá uma bolsa, eles tinham lá uma sacola comum. Inclusive ficava na mão de Judas, que era o ladrão. E Jesus não dava muito valor a isso, porque deixava o seu dinheiro na mão de um ladrão. Mas o dinheiro é uma necessidade. Não é errado ter dinheiro. Não é errado pouparmos, pensando na nossa velhice. Não é errado a gente trabalhar para adquirir patrimônio e dar conforto à nossa família. O que é errado é nós ignorarmos a necessidade ao nosso redor e sermos indiferentes à pobreza que nos cerca. Isso é errado. O que é errado é, como falamos hoje pela manhã, lendo Tiago, despedirmos um irmão vazio, alguém que vem com necessidade, despedi-lo com fome e com frio, dizendo, Deus te abençoe. Sendo que nós podemos ser a mão de Deus para abençoar. Então, a indiferença é pecado. E a avareza também é pecado, o amor ao dinheiro. Porque, na verdade, o dinheiro ajuda em muitas coisas. Mas o dinheiro não compra a vida eterna. A vida eterna não está sendo negociada em Bitcoin, em ouro, em dólar, em real, em coisa alguma. A vida eterna nos é dada pela graça de Deus. Deus dá de graça a salvação. Mas Deus quer que nós o coloquemos no seu devido lugar. Só Deus é Deus. O primeiro mandamento é esse: não terás outros deuses diante de mim. E quando o dinheiro é colocado como um ídolo, por isso Paulo vai dizer, a avareza é idolatria. Quando o dinheiro passa a ser o objetivo da nossa vida, quando o dinheiro passa a ser a segurança da nossa vida, quando a gente passa a confiar no dinheiro ao invés de confiar em Deus, porque o dinheiro também é uma forma de poder, aí nós estamos construindo a nossa ruína. Por quê? Porque Deus não divide o coração com outra divindade. No coração do genuíno cristão, só cabe Deus. Então o dinheiro, trabalhe por ele. Se você ganhá-lo, use bem. Valorize o resultado do seu trabalho. Valorize. Você estudou, você se preparou, você se esforçou, conseguiu um bom emprego, tem um bom salário. Valorize isso, agradeça a Deus e use bem os seus recursos. Mas entenda que esses recursos só se aplicam para esta vida. E eles não te servirão em nada na vida eterna. Na vida eterna a gente não leva aquilo que a gente acumula. Na vida eterna a gente leva aquilo que a gente doa. E eu quero finalizar esse encontro observando isso. A nossa riqueza no céu não depende de quanto nós temos aqui, mas depende proporcionalmente daquilo que nós abrimos mão em favor dos outros. Então tem gente que pode ser rica na terra e pobre no céu. Por quê? Porque acumula aqui e não reparte. Por outro lado, há outros que repartem e por repartirem têm menos aqui, mas em compensação terão mais na vida eterna. É a lógica do Eclesiastes. De vez em quando eu gosto de rememorar esse texto para vocês na poesia do Eclesiastes. Lança teu pão sobre as águas, e depois o encontrarás. E reparte com 7 ou 8, porque você nunca sabe quando a assolação, quando a dificuldade vai bater na tua porta. Então, quando você tem sementes, você não deve moer as sementes e comê-las. Não, você deve arar o campo e semear. Aí você vai colher 30, 60, 100 vezes. E aquela porção que você tinha vai se multiplicar de uma forma tão grande que você não tem nem como consumir aquilo. Então aproveita, já que você tem muito, reparte com 7
ou 8. Porque pode ser que um dia o teu campo não produza. Mas aquele a quem você ajudou vai te ajudar. Então essa é a lógica do generoso. O generoso entesoura no céu. Às vezes ele vai colher no céu, mas alguns de nós já experimentamos o cuidado aqui na terra. Porque a vida tem seus reveses. Às vezes você ajuda o teu parente que está desempregado. E depois de um tempo, quem sabe, pode ser você que enfrente o desemprego. E o teu parente vai dizer, quando eu precisei, você me ajudou. Hoje eu estou aqui, agradecido, e eu estou podendo te ajudar. Irmão, é isso. Igreja é para isso. Tá bem? Então esse encontro aqui poderia ter sido um encontro transformador. Quantas pessoas poderiam ter sido abençoadas se este homem, de posse, era muito rico, o texto aqui fala em riquíssimo, quantas pessoas teriam sido abençoadas se ele atendesse a ordem de Jesus? Vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. Ele seria abençoado, porque seguiria Jesus, estaria com Jesus. Já pensou quanta coisa ele veria acontecer ainda? Mas ele perdeu a bênção, porque ele não seguiu Jesus. E ele empobreceu, porque como ele não vendeu os bens na terra, ele não adquiriu bens no céu. E as pessoas que seriam abençoadas pela partilha dele, também deixaram de ser abençoadas e não puderam dizer, graças a Deus, glória a Deus, eu fui suprido. Então Deus não foi glorificado, aquele homem não foi abençoado, os pobres não foram abençoados. Por quê? Porque essa pessoa disse não a Jesus. Mas tem outro. Um pouquinho adiante, no mesmo capítulo 18, verso 35, acontece um outro encontro. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava à beira do caminho pedindo esmolas. Esse aqui não tinha nada. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo, voltar a ver, portanto. Jesus lhe disse, pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Olha aqui, viu? Esse encontro aqui como foi totalmente diferente. Olha que encontro interessante. Alguém que nada tinha, sofrendo na sua cegueira, ao ouvir que Jesus passava, não se deixou intimidar pela multidão, não se preocupou com o que os outros estavam pensando, mas clamou e gritou e chamou a atenção de Jesus, e Jesus deu atenção a ele. O que você quer? Eu quero ver. Pois veja, meu amigo, veja, a sua fé salvou você. Esse é um encontro transformador. O cego de Jericó. Em outros evangelhos vai aparecer até o nome dele, Bartimeu. Uma vez eu adotei um cachorrinho cego de um olho que mancava de uma pata, feia, né, Judas? Bartimeu foi uma experiência genética mal sucedida. Eu chamava ele de Bartimeu Jacó, porque era cego e manco, na coxa. Então, Bartimeu. Este homem aqui tem nome. Ele é o filho de Timeu.
Ele estava na beira do caminho em Jericó. E ele viu em Jesus a oportunidade de ter a sua vida transformada. A cegueira o impedia de trabalhar, e lhe restava apenas pedir esmolas. Mas a cura devolveu a ele a dignidade. A cura devolveu a ele a autonomia. A cura devolveu a ele condições de sair da beira do caminho e seguir Jesus caminho afora. Esse é um encontro transformador. Muitos aconteceram assim naqueles dias. Jesus curou muita gente. Curou muitos leprosos, curou cegos, curou surdos. Com ele estava o poder para curar. Às vezes nós dizemos, olha, aquele Jesus que curava ainda está aqui. É verdade, ele ainda está, mas nós não vemos milagres como víamos como foram vistos, que nós não vimos. Milagres como foram vistos naqueles dias. Por que Jesus tinha tanto poder para curar? Eu creio que nós não podemos ignorar o fato dele ser Deus. Ele e o Pai, em unidade, operavam coisas que nós não podemos operar. Nos falta fé. Nos falta fé. E não adianta a gente ficar se culpando. Eu queria crer, eu queria crer. É difícil. É difícil crer. Quando você vê milagres todos os dias, parece que as possibilidades aumentam, não é? A fé se torna mais razoável, mais robusta, faz mais sentido. É por isso que em alguns casos há ministérios de cura divina ligados a um dom específico. Se a gente olhar no Novo Testamento, Pedro tinha um dom específico para a cura de gente paralítica. Ele cura um paralítico, ele puxa o outro lá na porta do templo, que era coxo, seus pés eram atrofiados, e o texto também diz que colocavam enfermos nas macas, no caminho por onde Pedro passaria, para que a sombra de Pedro projetada sobre eles os curasse. Então, se colocavam as pessoas nas macas, elas tinham o quê? Problemas de mobilidade. Então, é muito provável que Pedro tinha um dom específico. Há quem defenda essa ideia, não é? E eu já conheci algumas pessoas que tinham oração forte, vamos dizer assim, por problemas de audição e de visão. Uma vez eu estava num auditório e o irmão orou, o pastor orou por pessoas com problema de visão e alguns deixaram de usar óculos naquele dia que eu estava lá. Eu vi isso. E via os óculos grossos, mas as pessoas passaram a enxergar perfeitamente, curando da miopia. Eu vi surdos serem curados. Era um dom muito específico de orar por surdos e por pessoas com alguma deficiência na visão. Não exatamente cegos. Não vi um cego ser curado, mas eu vi pessoas terem a sua visão melhorada. Então, milagres assim aconteciam em profusão com Jesus. O Evangelho diz que Jesus curava todo tipo de enfermidade. Então, muitos tiveram a vida transformada por se encontrarem com Jesus em função de uma enfermidade. Então, percebam que se o primeiro encontro foi por causa da vida eterna, o segundo encontro foi por causa de uma necessidade clínica, física, uma limitação de visão. Senhor, eu quero ver de novo. E esse foi abençoado. Então, quem sabe? Procura Jesus. Eu sei que a gente vê menos milagres do que gostaria de ver, mas eles ainda acontecem. Então, se você veio a este lugar, se você veio a Jesus por causa de uma luta, por causa de uma dor, por causa de uma enfermidade, ore. Jesus sim pode curar. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus.
Ele continua curando, ele continua restaurando. Então, quem sabe, pode ser hoje, qualquer dia desses, não deixe de orar pela sua cura, porque Jesus cura. Clame, como aquele cego chamado Bartimeu clamou. Não se importe com a multidão incrédula, com a multidão que diz para você parar com isso. Persiga a sua bênção. Clame ao Senhor. Quem sabe, hoje Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai dizer a você o que você quer e Ele vai te atender. Então, o segundo encontro funcionou muito bem, porque o homem voltou a ver, a multidão que antes tentava impedi-lo ficou maravilhada, e todo o povo, ao ver esse milagre acontecer, louvou a Deus. Que Deus seja louvado. E o terceiro encontro está no capítulo 19, Zaqueu. Capítulo 19, verso 1. E eu creio que o redator do Evangelho, quando compilou essas histórias na sequência, tinha a intenção de demonstrar uma espécie de antítese entre o jovem rico e o Zaqueu. Porque o jovem rico, ou o homem de destaque, era alguém que cumpria os mandamentos, era um religioso de boa índole. Mas agora Jesus vai se encontrar com uma pessoa diferente. Lucas 19:1 diz: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Interessante, né? O cego certamente não podia ver Jesus, clamou, 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 e viu Jesus. Aqui era alguém que enxergava. Os evangelistas fazem esses trocadilhos, essas brincadeiras, né, com o texto. Aqui é alguém que enxergava, mas por sua baixa estatura, né, Jorginho? Não conseguia ver Jesus. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus. Sicômoro é uma figueira brava, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus se convidou. Mas Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja como o evangelista coloca histórias antagônicas, não é? Como eu disse, o cego que não pode ver fala alto e Jesus o cura. O Zaqueu que enxerga não pode ver por causa da baixa estatura e sobe na árvore. Mas quem vê Zaqueu é Jesus. Jesus enxerga Zaqueu em cima da árvore e já sabe o nome dele. Ah, isso é um milagre? Eu não sei. Eu não sei se é um milagre, eu não sei se Jesus já sabia quem era Zaqueu. Eu não sei se alguém do lado diz: Jesus, olha lá, aquele lá em cima da árvore, aquele é Zaqueu, ele é um publicano. Às vezes a gente pensa que é sempre um milagre, não é? Que Jesus, nos seus atributos divinos, ao ver aquele homem em cima da árvore, já sabia o nome dele, já sabia a história dele, já sabia o endereço, e falou: eu vou na sua casa. Pode ser, Jesus tinha poder para isso, e tem, não é? Mas pode ser apenas que alguém ao lado de Jesus, olha lá, aquele ali, Jesus, ele é Zaqueu, ele é publicano, ladrão, Jesus, trabalha para os romanos.
Porque o publicano podia até ser honesto, mas a fama dele é que ele era desonesto. Vocês conhecem uma outra categoria que é assim? Que o cara pode até ser honesto, mas ninguém acredita que ele é honesto? Porque ele vive no meio de um monte de gente onde aparentemente ninguém é honesto? Vocês conhecem uma outra? Fica perto daqui, mas põe no Google aí o que vocês acham. É um lugar que ninguém acredita que tem honesto lá. Não é verdade? Então, Zaqueu padecia do mesmo mal. Ele poderia até ser honesto, mas ninguém acreditava na honestidade de um publicano. Por quê? Porque era praxe do publicano cobrar mais. Não é como hoje, né, gente, que tem comprovante, que tem recibo, imposto de renda retido na fonte, nem chega na tua mão, já foi retido na fonte. Você nem viu o dinheiro, já foi lá para o leão. Né? Você vai tentar restituir o ano que vem, mais ou menos assim. Naquela época não era desse jeito. O imperador fala assim, gente, uma moeda de cada um. Aí o governador chegava lá, gente, o imperador mandou cobrar duas moedas. Uma para ele e uma para mim. Aí o publicano chegava, gente, imposto novo. 3. Uma para o imperador, uma para o governador, outra para mim. Então esse era o problema do publicano. O publicano era alguém que era um cobrador de impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, que eu saiba, né? Se alguém gosta, parabéns. Mas assim, ele queria conhecer Jesus. E Jesus quis conhecê-lo. Eu gosto mais da possibilidade de alguém ter dito para Jesus, ele é Zaqueu, ele é o cobrador de impostos aqui da cidade. Ninguém gosta dele. E aí Jesus, ô Zaqueu, desce porque eu vou na sua casa. Porque quem mais precisava conhecer Jesus naquela cidade era Zaqueu. Sabe aquelas pessoas de quem a gente não gosta? Jesus gosta. Sabe aquelas pessoas que a gente não quer por perto? De vez em quando Jesus contraria a gente e vai se reunir exatamente com estas pessoas. Jesus hoje nos surpreenderia. Jesus nos surpreenderia. Talvez alguns de nós imaginássemos que Jesus viveria nos templos. Lamento dizer, o lugar que a gente menos encontrava Jesus naqueles dias era no templo. É o lugar onde ele não era bem-vindo. Ele ia na sinagoga no sábado, sim, mas de vez em quando ele arrumava umas confusões na sinagoga. Jesus andava na rua, na praça, na praia, a orla do lago da Galileia. Jesus nos surpreenderia porque possivelmente ele andasse com gente hoje que nós diríamos, ei, Jesus, eu pensei que o senhor ia andar no meio dos crentes. E Jesus talvez dissesse, não, mas quem precisa de médico são os doentes. Eu não preciso estar aqui. Talvez Jesus nem frequentasse nossos cultos. Vocês já me conhecem, vocês já conhecem a Deus, vocês já estão bem. Vocês estão saudáveis? Eu vou lá fora, onde estão os necessitados, onde estão os perdidos. Eu vim buscar e salvar o perdido. Acabei de ler. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Zaqueu era um perdido. O rico de qualidade não quis vender os bens para seguir a Jesus. E o Zaqueu, de quem Jesus não pediu nada, disse assim, eu dou metade dos meus bens para os pobres. Aí você vai me perguntar, mas ele só ofereceu metade. Mas Jesus não pediu nada. Já deu muito. Para quem não pediu nada, não é verdade? E olha o que ele disse, se por acaso eu extorqui, se por acaso eu cobrei a mais de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ora, ele tinha a intenção de restituir caso tivesse cometido alguma injustiça. Ele tinha que separar alguma coisa para isso. Então ele dou metade, e com a outra metade, se ainda
tirei de alguém algo que não devia, eu vou devolver 4 vezes mais. E a lei de Moisés mandava restituir com a quinta parte, ou seja, paga 20% a mais. Mas ele fala, vou restituir 4 vezes mais. Eu creio que Zaqueu não era desonesto. Porque se ele fosse desonesto, não teria como restituir. Concorda? Então o ganho dele era um ganho legítimo, mas ele admitia que talvez tivesse cometido algum engano. E tendo cometido um engano, ele se propunha a restituir. Isso é matemática simples. Então percebam que entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque Zaqueu não amava o dinheiro. Zaqueu só era funcionário público, igual alguns aqui. Zaqueu só trabalhava para o leão, lá de Roma. Zaqueu só fazia o seu trabalho, o emprego que ele conseguiu. E por causa disso, ele era mal visto na sociedade. As pessoas achavam que ele era um pecador, mas Jesus viu nele um filho de Abraão. Viu nele alguém que tinha fé. E Jesus disse que chegou salvação naquela casa. Percebam que aqui é um outro encontro transformador, revelador. A ideia que se tinha de Zaqueu, muito provavelmente, não procedia. Mas Jesus, pessoalmente com ele, revelou algo, trouxe à luz quem era aquele homem, um filho de Abraão que recebeu pela fé a salvação. O outro, um cumpridor das leis, mas alguém agarrado ao dinheiro. E o que parecia amar o dinheiro, na verdade, era desapegado. Enfim, como é que a gente lida com isso? Só Deus conhece quem é você e quem sou eu. Deus conhece o pobre ganancioso e o rico generoso. Aí, pastor, o senhor está trocando as bolas. O senhor devia falar o rico ganancioso e o pobre generoso. Não se engane, não. Tem gente que está na pobreza porque é movido por ganância, porque não reparte o que tem. Quem não reparte o pouco também não prospera. Tem gente que não tem, e não tem porque não trabalha. Tem gente que não tem porque não se esforça. Tem gente que não tem porque não teve oportunidade. Tem gente que não tem porque foi explorado. São muitas as variáveis, mas Deus conhece a história de cada um. Tem gente que não tem porque administrou mal, perdeu o que tinha. Tem gente que não tem porque o pai queimou a riqueza que era do avô. Filho nobre, neto pobre. Já ouviram essa história? O homem é rico, o filho é nobre, o neto é pobre. Então, não dá para a gente dizer quem está onde está, por que está, porque a gente não conhece as histórias. Talvez você encontre um rico que seja generoso, um rico que seja desapegado do dinheiro. Ele ganha, mas ele não é agarrado ao dinheiro. O dinheiro para ele é só uma coisa da vida que ele tem o dom para ganhar. Mas ele não é agarrado ao dinheiro. E talvez outro que não tem, vive correndo atrás daquilo que nunca possuiu. Então a gente não deve julgar as pessoas pelo ter. E a gente não deve também viver em função do ter. Mas a gente deve encontrar Jesus na nossa história. E cada um de nós administrar o que é e o que tem de acordo com aquilo que Jesus mandar fazer. Se você tem muito, se você tem pouco, se você herdou, se você não herdou, Jesus conhece você. E Jesus vai te ajudar. Que Jesus transforme. Eu estou olhando aqui para o Elton, que foi engraxate em Planaltina, que vem de uma experiência de uma família muito humilde, com muita precariedade. E ele nos conta aqui a sua história, por isso não é constrangimento eu falar. Quantas vezes ele já nos contou aqui da sua origem humilde.
E quando eu fico pensando que, um momento lá no seminário, a gente conversando, eu e o Vinícius, vamos investir no Elton. Leônidas, vamos investir no Elton. O Elton vai fazer mestrado lá no Rio Grande do Sul. Quem diria, né, Elton? O engraxate de Planaltina ia virar pastor, mestre em teologia, funcionário público, semi-rico, uma coisa. Proprietário, um apartamento em Águas Claras. Mas a história dele é de superação. Atrás dele, seu Baltazar. Veio lá de Minas Gerais. Passou no concurso, policial federal, bom administrador, casado com a dona Tite, administra melhor que ele ainda. Né? E a gente tem as histórias de vida que a gente vai vendo aqui, a gente vai conhecendo. Não despreze os humildes começos. Deus nos abençoa, gente, mas o dinheiro não é Deus. Então tenha o seu encontro com Jesus e deixe Jesus transformar a sua vida. Para alguns de nós ele vai dizer, desapegue. Para outros ele vai dizer o que você quer. Para uns ele vai dizer, larga. Para outros ele vai dizer, eu te dou. Cada um de nós vai ter o seu encontro. E que seja como Zaqueu. Que Jesus nos chame, vá à nossa casa, se hospede conosco, conheça a nossa realidade e nos fale pessoalmente o que Ele quer de nós. Para que a gente possa também, cada um de nós, tomar a própria decisão e colocar diante de Jesus aquilo que a gente quer fazer. E que olhando para cada um de nós, na nossa individualidade, na nossa particularidade, Ele possa dizer, hoje chegou salvação nessa casa. Amém? Jorginho deixou uma música preparada para o fim. Bora aí, volta todo mundo. Queria convidar você a se colocar em pé. Eu lembrei de um hino. A minha alma estava longe do caminho. Não vamos cantar não, fiquem tranquilos. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador. Esse hino é quem estava lá embaixo, né? Mas aí Jesus me encontrou. E Jesus transformou a minha vida. Segunda estrofe, agora me regozijo desde que o encontrei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal. Quando? Quando eu entreguei, quando eu encontrei, quando ele estendeu a sua mão para mim. Jesus está te convidando. Jesus está estendendo a mão para você. Pegue a mão de Jesus. Ele vai te guiar. Senhor, estamos nós aqui, Senhor. Alguns talvez se pareçam com aquele homem de qualidade. Somos pessoas de bem. Cumprimos os mandamentos, praticamos a boa religião, estamos nutridos na fé, andamos com justiça e retidão. Mas quem sabe de alguns de nós o Senhor hoje queira algo que devamos entregar. E que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para com humildade e com resignação entregarmos aquilo que o Senhor requerer de nós. Talvez outros nos pareçamos com um Bartimeu, à beira do caminho, lidando com uma multidão que nos atrapalha, com as confusões da nossa Jericó, tentando alcançarmos a bênção, tentando enxergar o caminho. Talvez alguns de nós queiram apenas voltar a ver, voltar a crer, voltar a andar, voltar a orar, voltar a congregar. Talvez alguns de nós queiram apenas recomeçar, Senhor, ser restaurados de alguma forma. E o Senhor conhece os Bartimeus que estão aqui entre nós.
que querem deixar a capa e a cegueira e seguir o Senhor pelo caminho. O Senhor conhece os Zaqueus, aqueles que os outros chamam de pecadores, aqueles que carregam rótulos, marcas, mas querem o Senhor, querem te conhecer, querem te ver face a face. Apresenta-te, Senhor, a cada um de nós. Vem à nossa casa, Senhor. Senta à mesa. Senta à mesa com cada um de nós, Senhor. Reparte pão. Reparte vinho, Senhor. Senta-te à mesa conosco e fala-nos, Senhor, para que a gente possa discernir o que queres de cada um de nós. E que a gente possa, como Bartimeu, te seguir, como Zaqueu, nos entregarmos. Que nós possamos, Senhor, seguir no caminho da salvação, no caminho da justiça, no caminho da verdade, no caminho da paz, no caminho do amor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, porque Tu és o Deus de toda graça, de toda bênção e de toda salvação. Que chegue hoje salvação em nossas casas, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.